Trazemos agora imagens ao vivo do Rio de Janeiro para mostrar para vocês como é que está o litoral, como é que está nesse momento o mar por lá. Tem alerta para ressaca no Rio de Janeiro. Temos as imagens ao vivo já para mostrar para vocês como é que está nesse momento a agitação marítima na costa fluminense. Tem alerta de ondas de mais de 4 metros por lá. O mar está muito agitado no Rio de Janeiro desde o início da semana. Temos aí a imagem ao vivo já para você em tela. Esse céu azul, temperatura lá no Rio de Janeiro também está baixa, assim como em grande parte aqui da região sudeste. Mas vamos trazer em destaque esse alerta emitido pela Marinha para essa agitação marítima. Ontem, inclusive, um homem chegou a ser arrastado para o mar. Ele estava na beira do mar e acabou sendo levado por uma onda. Há a confirmação já da morte dele pelos homens do Corpo de Bombeiros. E esse alerta da Marinha também é válido para hoje. Portanto, mais um dia de alerta de ressaca no Rio de Janeiro. Pedro Turan está aqui comigo porque ele também está em contato com a Marinha para a gente entender o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E aí não é só no Rio, viu? O mar está agitado na costa fluminense, também na costa capixaba, costa paulista, toda a região sul também está com essa agitação marítima. É alerta para as duas regiões, sul e sudeste. É isso, Carol. E o Daniel Peixoto, que é capitão de mar e guerra, diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, me disse, inclusive, que esse alerta de ressaca, ele vai do Chuí, no extremo sul do Brasil, até o sul da Bahia. As ondas fortes, então chega a Bahia altas, também. Elas vão avançando até praticamente o sul da Bahia. Olha só o que aconteceu. A gente falou aqui da morte desse senhor, um idoso, no Leme. E olha só o que aconteceu também. Por conta dessa agitação marítima, olha, as ondas chegaram a invadir as pistas ali da orla. Essa foi a situação no Rio de Janeiro ontem. E hoje, repito, mais uma vez esse alerta que o Pedro detalha pra gente. Tem até uma outra imagem, se o Leandro conseguir recuperar aí, que eu mandei pra gente espelhar, que é de uma outra postagem que foi feita também nas redes sociais, mostrando essas ondas altas lá no Rio de Janeiro, porque é importante a gente dizer, Carol, que essa é a ressaca mais forte. Olha aí, que impressionante essa imagem. Olha só, e a força da água, né? Muito forte, né? Invadindo ali a Delfim Moreira, que é uma avenida que fica no Leblon, teve que ser interditada. Ipanema foi invadida pelas ondas, como você disse. A água é tão forte que ela atravessa toda a avenida, a orla, o calçadão e chega até dentro dos prédios, né, que estão ali na calçada. Essa é a ressaca mais forte dos últimos 13 meses. A gente não tinha tido ondas tão altas desde julho do ano passado. E a Marinha Brasileira faz um trabalho importante de alertar quem está navegando e quem está em solo para os perigos dessa ressaca. Você acabou de trazer aqui a confirmação da morte de uma pessoa que foi arrastada pelas águas. Ou seja, não é brincadeira, é coisa séria. A gente precisa considerar esses avisos que são dados. Vamos mostrar primeiro alguns mapas para mostrar para as pessoas como a Marinha trabalha para fazer esse alerta. O mundo é dividido, Carol, entre aqueles que devem alertar os navios e também as pessoas. Esse mapa mundi, por exemplo, ele mostra a divisão do oceano por parte de quem deveria fazer esse alerta. Então perceba você aqui que boa parte do Oceano Atlântico é de responsabilidade da Marinha Brasileira. Toda essa área aqui é a Marinha Brasileira que tem que avisar. Aí você tem um pedaço que é a França e um pedaço que é a África do Sul, a Argentina aqui embaixo. Então, esses 4 países, de vários que existem nesse litoral, são os responsáveis por avisar esse tipo de situação nessa região. No mapa do Brasil, a gente consegue ver como essas áreas são divididas também para a Marinha, para que eles possam fazer os avisos por região. Então, você vê, por exemplo, que a ressaca que começou nessa região A, ela vai até essa região D. Então, ela vai pegando todo esse litoral, passando por Florianópolis, Porto Alegre, Chuí, as praias do Rio Grande do Sul, as praias de Santa Catarina, todo o litoral paulista, litoral fluminense, Espírito Santo e o sul da Bahia, né? Esse é o espectro dessa ressaca. E para poder falar sobre isso, a gente tem aqui a fala de um dos responsáveis por esse monitoramento, que estava de plantão ontem, o tenente da Marinha Neres Cardoso, ele que ajudou a gente a entender como que uma ressaca se forma e o risco disso à vida das pessoas. Vamos ver. Ressacas, como as que estão em vigor, são causadas por ventos intensos, como aqueles observados em sistemas de baixa pressão. A incidência desses ventos empilha as águas, provocando o aumento do mar.
Essa elevação gera ondas que, depois de formadas, poderão se propagar por centenas de quilômetros até encontrarem as praias, onde arrebentarão, eventualmente provocando danos materiais e pondo em risco a vida da população. Você vê que a fala do capitão-tenente é importante porque ele fala que são centenas de quilômetros que essas ondas chegam. A gente está falando de uma ressaca causada por um ciclone extratropical, que é muito comum quando a gente tem mudança de temperatura, como essa onda de frio que a gente está vivendo aqui em várias cidades brasileiras. E esse é um dos muitos avisos que a Marinha faz. A Marinha envia esses avisos para os navios por duas ferramentas, ou por satélite ou por uma espécie de computador de bordo, que acaba imprimindo esse registro e alerta aqueles que estão dirigindo os navios, os marinheiros, enfim. Mas tem outros avisos que também são feitos. Vamos ver quais são eles, para a gente poder explicar o trabalho da Marinha nesses avisos de mau tempo. Carol, a gente começa com os ventos, eles avisam quando há ventos preocupantes, quando eles ultrapassam 28 nós, o que equivale a 52 km por hora. No caso das ondas, aí a gente está falando de alto mar, na costa 3 metros de altura, no oceano 4 metros de altura, né? Então, quando você tem ondas ali em alto mar de 4 metros, os barcos, os navios precisam ser avisados, até porque tem barcos menores, como pesqueiros, por exemplo, que não tem condição de suportar um impacto tão grande como uma onda alta dessa. A visibilidade, em geral, quando você tem a visibilidade do horizonte normal, ela é de 10 a 20 quilômetros para frente. Ou seja, você consegue enxergar o horizonte em até uma distância de 10, 20 quilômetros. Quando ela fica menor ou igual a 1 quilômetro, você não consegue ver nada para frente de 1 quilômetro, tem um alerta de visibilidade também emitido pela Marinha. E no caso da ressaca, aí a gente está falando especificamente de ondas que atingem a costa numa altura de 2,5 metros. Então, esses avisos todos, eles são fornecidos para garantir que as pessoas que estão circulando pelo litoral ou que estão navegando em alto mar não tenham risco numa situação como essa que a gente mostrou de ressaca lá no Rio de Janeiro. Importante ressaltar, então, válido até às 9 da noite de hoje, o aviso de ressaca que pega todo o Rio de Janeiro, todo o litoral do Rio de Janeiro e todo o litoral do Espírito Santo. Por conta desse ciclone extratropical que o Pedro Duran nos explicava, foi ele que deu origem à frente fria que veio com essa massa de ar de origem polar, daí também essas baixas temperaturas que a gente está acompanhando nos últimos dias. Pedro, obrigada pelas Carol. informações. Daqui a pouco a gente atualiza também a situação lá no Rio de Janeiro por conta dessa agitação marítima.